Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer esses lacinhos de crochê para aplicação. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica! Nós damos início à peça fazendo uma correntinha com pontos baixíssimos. Como que a gente faz isso? A gente pega o fiozinho que vai sobrar dessa correntinha, deixa ele bem mais compridinho, conforme o tamanho do lacinho que você for fazer. Aqui eu vou deixar uns 50 centímetros. A partir daqui, nós vamos fazer uma correntinha e trabalhar junto com essa correntinha um ponto baixíssimo falso. Então, fazemos o nosso primeiro nó corrediço. E a partir daqui, para cada correntinha, eu dou uma laçada nesse fio que sobrou, tá? E trabalho essas duas alcinhas da agulha. Então, eu dou uma laçada, pego a linha e passo essas duas alcinhas, tá? Eu vou fazer isso por 48 vezes, para fazer o lacinho desse tamanho do nosso. Então, aqui vocês podem notar, fica uma correntinha, mas atrás fica como se fosse um ponto baixíssimo também, né? Em cima da correntinha. Aqui e aqui, porque tanto essas alcinhas como essas alcinhas aqui nós vamos trabalhar depois. Você pode fazer quantas vezes for necessário para o tamanho do teu lacinho. Aqui para o nosso é 48 correntinhas com a alcinha do fio de arremate. Quarenta e sete, 48. Terminamos aqui a nossa correntinha reforçada. Sobrou pouco fiozinho aqui, ó, pro arremate, dá pra deixar até maior que 50, dá pra deixar até uns 60 centímetros pra fazer. Aqui, então, eu vou pegar os pontos da correntinha, todos retinhos, e vou unir uma extremidade com a outra, tá? Deixando a linha do novelo para trás aqui do trabalho que a gente vai fazer. Então, aqui tá a correntinha, aqui a laçada que a gente deu. Pegando as alcinhas da correntinha, a gente vai pegar as duas alcinhas do primeiro ponto, deixando ela retinha, sem torcer, e vamos fazer o primeiro ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar em ponto baixo de X, ponto baixo cruzado, pegando a linha por cima e depois por baixo. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira e vou trabalhando de maneira circular até, né, em espiral, até voltar aqui novamente. Então, eu coloco a agulha nas duas alcinhas, pego a linha por cima e depois por baixo. Mais uma vez. Pega a alcinha por cima e depois por baixo e tira as duas alcinhas da agulha, tá? Vou repetir isso por 48 vezes até chegar lá no primeiro ponto trabalhado. Ó, o pontinho fica em X, o ponto baixo, e não em V. 46, 47 e 48. Fizemos 48 pontos baixos em X, né, o cruzadinho. Agora, pessoal, vocês vão fazer quantas carreiras vocês quiserem em espiral. Esse lacinho aqui foram 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui a gente já no primeiro ponto da carreira, vamos fazendo ponto sobre ponto dos 48 pontos por 12 carreiras. Pega as duas alcinhas, pega a alcinha da linha por
cima, depois por baixo. Esse pontinho cruzado em X, eu tenho a impressão que ele deixa o trabalho mais retinho, tá? As carreiras mais retinhas, o ponto mais certinho um com o outro. O pontinho em V, que a gente pega a alcinha por baixo e por baixo de novo, eu tenho a impressão que ele fica mais lateralizado os pontos. Você consegue ver mais o espiral subindo, né? Do que desse modelinho aqui. Então, por isso que a gente escolheu fazer o pontinho em X para deixar a pecinha um pouco mais reta, tá? Com o pontinho um sobre o outro, sem segredo. Ponto sobre ponto. 47, 48. Ó, terminamos aqui a segunda carreirinha, vamos para a terceira de ponto sobre ponto. Sem segredo, tá? Vamos fazer isso por 12 vezes, 12 carreiras. Ó, encerrando aqui a quarta carreira. Aqui encerrando a sétima carreira e indo para oitava carreira de ponto sobre ponto. Se você quiser um lacinho mais estreitinho, já dá para terminar aqui, né? Ele fica mais fininho do que aquele. 47 e 48. O último ponto baixo antes do arremate. Para fazer o arremate, aquele invisível, então, a gente pula o primeiro ponto com a agulha por trás das duas alcinhas. A gente pega esse fiozinho e passa e traz a linha para dentro do ponto de saída. Aqui eu uso a agulha de tapeçaria, que já fica mais fácil para trabalhar. Como que a gente faz aqui? Então, passa a linha novamente pelo ponto de saída e pela alcinha que tem embaixo desse ponto. E traz aqui para trás. Aqui, ó. Fazemos um arremate invisível aqui. E aqui atrás a gente faz um nó de costura. Aqui a minha linha de arremate ficou um pouquinho curta, mas a gente faz a mesma coisa, tá? Passa essa linha aqui. Não se preocupar muito com esse arremate, porque ele vai ficar atrás da parte central do lacinho. Ó, temos aqui a base pro lacinho. Agora, com a linha amarela, nós vamos fazer um bordado em cada uma das laterais do lacinho. Vamos começar por aqui. Então, a gente começa aqui no arremate, onde tem esse desnível aqui. Começamos a trabalhar a partir de 50 centímetros da linha. Por quê? Essa linha de arremate que sobrar é que nós vamos fazer o acabamento final do lacinho. Como que nós fazemos aqui? Então, já na primeira alcinha aqui do ponto falso, trazemos uma alcinha da linha amarela. Aqui tá a minha linha de arremate, que fica sobrando, cuidado para não confundir elas. E aqui a linha do novelo. Para fazer esse bordado na lateral, eu vou fazer em pontos baixíssimos, pegando as duas alcinhas desse ponto baixíssimo falso,
trago a linha do novelo para dentro dessa alcinha. E repito isso por toda a circunferência, ponto sobre ponto. Fazemos 48 pontos baixíssimos na lateral do lacinho, pegando aquela carreirinha de reforço que nós fizemos na correntinha, usando a linha de arremate, tá? Para isso que ela é importante. Olha como vai ficando, tá? Dá um acabamento para a lateral do lacinho. Fazemos isso até o final da carreira, encontrando uma parte amarela com a outra. 46, 47 e 48. Puxamos a linha alguns centímetros também para fazer o acabamento junto com a linha de arremate que nós deixamos no começo. Então, fica 2 fiozinhos aqui desse lado pra gente usar para fazer esse arremate. Repetimos isso aqui do outro lado também. Pegamos esse primeiro ponto onde foi feito o arremate da carreira, da última carreira, e vamos trabalhar pontos baixíssimos também. 48 pontos baixíssimos por toda a lateral, pegando as duas alcinhas do último ponto da carreira. Para dar o efeito desse lacinho, a dica que eu dou aqui é deixar essa parte para trás, né? Aqui a gente vai dobrar bem ao meio e trazer a bordinha para frente, tá? Isso aqui também embaixo. E depois você arruma as bordinhas conforme achar melhor. Como fazemos o arremate então? Com as linhas de cima, nós vamos enrolar de cima para baixo, bem firme, tá? Usamos toda a linha, tentar deixar ela bem retinha, sem muito nozinho, apertando bem e fazendo essas laçadas. E com as duas linhas de baixo, a gente vai enrolando de baixo para cima, deixando as duas linhas retas e juntinhas, apertando bem e cobrindo todo o centro da peça. Deu as laçadas, junta as duas linhas aqui atrás e dá um nozinho aqui entre essas linhas para o arremate. Ó, está pronto o lacinho, tá? Aqui eu deixei uma das linhas para, se caso for aplicar, costurar esse lacinho em algum local, já tem a linha aqui. Como que vocês podem fazer, se caso quiser fazer um porta-guardanapo? Então, vocês vão fazer uma peça semelhante a essa e costurar aqui atrás, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu fiz uma correntinha de 24 pontos, reforçada também, e fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto e costurei aqui atrás. Então, aqui é uma opção de porta-guardanapo. É bem versátil a utilização desses lacinhos e vocês podem aplicar ele em qualquer opção de trabalho. Pode ser porta-guardanapo, pode ser lacinho para prender no cabelo, em roupa, até mesmo nos teus amigurumis. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!